Aprender inglês pode ser uma tarefa muito difícil para algumas pessoas. Falar fluentemente, mais ainda. Mas será que eu preciso ter esse domínio da língua inglesa para fazer uma boa prova de inglês em uma prova de vestibular? Olá, eu sou o professor Buff de Inglês e está começando mais um Cai no Vestibular. Então, eu quero que vocês entendam primeiramente que o objetivo de aprender inglês para vestibular é muito diferente de um cursinho de idioma. Quando você se depara com a famosa frase "Do you speak English?", agora você vai entender que esta frase é uma frase que assusta algumas pessoas. Certamente alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo devem estar assim: puxa, eu tenho medo de alguém me perguntar por quê. Eu até entendo, mas eu não sei falar. Eu preciso saber falar inglês para poder fazer uma boa prova de vestibular? Pois é isso que eu quero ensinar para vocês agora. Na verdade, senhores, quando vocês aprendem o idioma, bota uma coisa na cabeça. Vocês aprendem a ouvir, a falar, a ler e a escrever. Claro que não da mesma qualidade, mas é importante que quando você aprende o idioma, normalmente trabalhamos com essas 4 habilidades. Quando você vai ao cursinho de idiomas, qual dessas 4 habilidades que o cursinho de idiomas normalmente mais trabalha? Conversação. Tá certo, afinal, aonde que eu vou praticar conversação se não for dentro da sala de aula, num cursinho? Se você não tem um amigo que fala inglês, seja nativo ou seja um brasileiro que fala, como você vai praticar? Não aprendemos a falar sem trabalhar, sem treinar. No cursinho de idiomas é onde você tem isso. Mas muita gente acha que para aprender inglês bem, eu preciso saber falar. E essa não é a verdade. Das 4 habilidades que nós trabalhamos em um cursinho de idiomas, eu vou ensinar uma coisa bem interessante para vocês. Ler é a habilidade mais importante. Pare para refletir quantas vezes na sua vida você precisou ler inglês. Certamente diversas situações te obrigaram a ler, seja um texto, seja uma frase, seja uma palavra. Eu estou falando de um mundo globalizado, onde nós vivemos com a internet, embora nós já temos muito recurso de tradução, como filmes traduzidos, como jogos de videogame traduzidos, ainda nos deparamos com uma quantidade enorme de termos em inglês, que você talvez até conheça o termo, mas você não sabe a tradução, você não sabe o significado, mas você associa com o uso daquilo ali. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: vestibular não cobra a habilidade de falar, nem de ouvir e nem de escrever. Ou seja, são 3 habilidades que você não tem que focar. Quando vamos ao cursinho de idiomas, trabalhamos 4, não igualmente, mas a gente perde muito tempo trabalhando falar, e falar é difícil, gente, porque o idioma da língua inglesa não tem um padrão de fonemas como a língua portuguesa. Mas a língua inglesa, ela pode ser mais fácil de compreender do que outras línguas não latinas. Claro que o espanhol, com a semelhança, você vai entender. O francês, você vai entender assim uma coisa ou outra, porque vem do latim, mas ainda assim é bem diferente de entender o espanhol. Agora vai pegar um japonês, vai pegar um alemão, vai pegar um holandês, é bem mais diferenciado. Pois, senhores, eu quero que vocês entendam que aprender a entender inglês é a habilidade que vocês precisam. Beleza? E quando falamos de entender inglês, nós temos que existem 2 habilidades que vai na compreensão: ouvir e ler. Qual que você acha que é mais fácil, ler inglês ou ouvir inglês? Vou dar um exemplo para vocês. Pegue um filme que você nunca assistiu, um filme normal. Não é aquele filme cheio de gírias, não é aquele filme cheio de termo técnico. Mas pega um filme e assista uma cena do filme sem legenda. Você que já manja de inglês aí, assiste sem legenda. Agora assiste essa mesma cena com a legenda em inglês. Você vai compreender mais partes, não vai compreender tudo necessariamente, mas você vai compreender mais porque a nossa leitura é mais precisa. Então minha dica para vocês é que a habilidade que você tem que trabalhar é ler. E eu ainda vou te falar uma coisa muito interessante. Ler é a habilidade mais importante. Eu quero que você ponha na sua cabeça que ler é a chave do sucesso. Eu quero que você aprenda a ler. Só que quando a gente pensa em ler inglês, a gente pensa em ler livros. Ah, vou comprar um livro em inglês. Não, gente. Quando eu falo ler, você vai ler textos. Seja de provas, que você vai trabalhar do vestibular que você tem, você vai pegar provas anteriores e vai aprender a ler, ganhar vocabulário. Seja frases, seja palavras. Mas eu vou ensinar para vocês que é muito importante uma habilidade que muita gente não recorre no aprendizado da língua inglesa. Eu quero que você aprenda com eficácia vocabulário. Porque a gente já viu muitos termos em inglês em textos, em livros, mas a gente não aprendeu. Entender e aprender são coisas diferentes.
Entender inglês, beleza, eu posso explicar, passar uma lista de 50 palavras agora nessa aula e eu vou explicar o significado de cada uma, mas você vai entender todas. Aprender é assimilar. Com uma vez que eu te ensino várias palavras, 50 palavras que vocês nunca viram na sua vida, você acha que você vai aprender as 50? Não, você vai entender. Como é que eu vou aprender? Treinando. E treinar, gente, não é você ficar repetindo, escrevendo. Isso é um método muito rústico. Existem formas mais práticas e eu vou ensinar para vocês. O que eu quero que você entenda é o seguinte. É muito mais fácil ler inglês do que você realmente falar ou escrever inglês. Por quê? Primeira coisa, galera, vou dar uma dica para vocês. Primeira coisa, ninguém sabe zero de inglês. Todo mundo teve um contato mínimo. E aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês agora várias palavras em inglês. Foi feita uma pesquisa mostrando algumas das palavras mais comumente encontradas em textos na internet. Atenção, não são as palavras mais básicas, são as palavras mais comumente encontradas na internet. Vocês estão vendo aí? Olha só, você conhece várias. Eu não estou falando de palavras básicas como dog, como cat, como ball. Não. Eu estou falando de palavras que aparecem com muita frequência. Algumas dessas palavras aí, elas não são básicas, mas elas são muito comuns. Então, seu primeiro objetivo, tornar essas palavras parte do seu cotidiano. Goofy, como é que eu vou aprender vocabulário de forma eficaz? Assim, como é que eu vou saber que é palavra? Constância. Se você está vendo constantemente textos, você vai se acostumando. Pô, já vi essa palavra, eu já vi de novo, eu já vi de novo. Primeiro ponto na compreensão que já facilita. Você não tem zero, ninguém começa do zero no aprendizado da compreensão. Diferente quando a gente fala de falar inglês. Segundo ponto, galera, dica para vocês. Termos de empréstimo linguístico. Vocês estão vendo essas palavras que estão aí? Esses empréstimos linguísticos são uma das coisas mais comuns. A língua inglesa que mais empresta termos para a língua portuguesa. Você conhece vários desse termo. Com certeza, você sabe que é um feedback. Você sabe que é o termo light. Você sabe que é milkshake. Você sabe o que é blackout, self-service. São termos que a gente, alguns até portuguesados, outros a gente usa cotidianamente. Então, ninguém sabe zero. Isso já facilita muito a sua vida. Vários termos de empréstimo linguístico são usados tanto em inglês quanto em português. Alguns opcionalmente, como light. Eu não preciso falar light. Vamos comer uma comida leve. Olha aí, fica mais apropriado, né? Eu não posso falar uma comida light, não tem problema. Então, segundo ponto, galera, empréstimo linguístico já facilita. E o terceiro, que muita gente não sabe. Por que muita gente opta em provas como Enem e outros vestibulares, quando há opção, opta pelo espanhol? Eu não sei nada de espanhol, mas espanhol é semelhante à língua portuguesa, porque nós temos uma presença massiva de cognatos. Você acha que a língua inglesa, por não vir do latim, ela não tem cognatos? Pois dica para vocês, tem. Olha só. Cognatos são as palavras semelhantes à língua portuguesa. E aqui você está vendo nesse slide alguns exemplos, mas existem milhares de cognatos e você sempre vai encontrar. Eu te garanto que todo texto que você lê, pelo menos ali 1/3 do texto é de cognatos. Eu nunca li um texto que encontrava um ou dois. Existem vários cognatos, termos parecidos com a língua portuguesa. Quer ver um exemplo? Olha esse texto aqui comigo aqui. Você está vendo esse texto aqui? Isso é um texto de uma prova, vocês estão vendo aqui, e tudo que está aqui nesse texto foi escrito por um falante nativo, certo? Tudo que está de vermelho são cognatos. Que cognato? Palavras semelhantes à língua portuguesa. Olha esse outro texto aqui, ó. Esse aqui você vai ver um outro texto aqui, que ele aparece termos, tá vendo esse próximo texto? Ele aparece termos da língua portuguesa, da língua inglesa, que eles são semelhantes à língua portuguesa. Beleza? Todas as palavras que vocês estão vendo de vermelho são palavras cognatas, ou seja, palavras semelhantes à língua portuguesa. Agora olha esse próximo aqui, são dois textos retirados do Enem, uma prova que a maioria de vocês conhece, né? Uma prova mais comum que nós temos de vestibulares aí. São dois textos de prova diferentes que a gente tem aqui, e nesse texto, você está vendo tudo de vermelho, são palavras semelhantes à língua portuguesa. Aí a minha dica para vocês, quer aprender inglês? Olha só que legal. Vamos pegar esse texto aqui do National Geographic News. Eu não vou ler esse texto. Tudo que você está vendo de vermelho são palavras que são cognatas, semelhantes à língua portuguesa. Lembrando que nomes, né, também são cognatos. Não devemos traduzir nomes de lugares. Tá vendo que tudo de vermelho está aqui? Agora, olha só. Se eu passo uma vez o slide, pronto. Olha só que interessante. Tudo que está aí de azul são termos que não são cognatos, mas são termos comuns. Provavelmente você deve conhecer a maioria das palavras que estão de azul, porque são termos bem comuns. Não que você tenha que saber, não é uma obrigação de saber, mas já facilita. Esse termo que está de verde, delivered, ele vem de um empréstimo linguístico. Eu destaquei ele de uma cor diferente porque você conhece delivery, que é o sistema de entregas, né? Na era do iFood você sabe o que é isso.
o que facilita muito a sua vida. Qual é o nosso objetivo? Pronto, agora nessa próximo formato do texto, você está vendo aí todo o texto de cinza, o que está marcado de preto aí, perdão, são os termos relevantes. Você tem que ler um texto e aprender palavras como essa, que não são básicas e não são empréstimos linguísticos. Tá vendo? Termos como news, que é notícia, termo como steady, que quer dizer fixo, often, que quer dizer frequentemente, found, passado do verbo find, leading, que é o verbo levar ou liderar, dependendo do contexto, na forma contínua, wonder, muita gente conhece o wonder de maravilha, mas aqui o wonder é em se indagar, tá? Questionar. Whether é o se de alternação. Research quer dizer pesquisa. Painkiller quer dizer analgésico. E road quer dizer estrada. Não que esses são os termos que você tem que saber, mas são os termos que não entram em nenhuma daquelas 3 categorias que eu falei, de cognatos, termos básicos ou empréstimo linguístico. Pronto, gente. Vocês conseguem compreender que aprender inglês e ler inglês é mais fácil que parece. Minha dica para vocês: quer melhorar o seu inglês para vestibulares? Aprenda a ler textos. Minha dica é: leia textos e ganhe vocabulário. Não se importe com pronúncia, posição correta, apenas entenda. Quanto melhor o seu acervo de vocabulário, melhor a sua compreensão de texto. Lembre que a maioria das provas focam em interpretação de texto. É isso aí, pessoal. O Cai no Vestibular fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.